aí, galera, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Hoje nós vamos bater um papo com o cardiologista Dr. Ian Reinel. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Cineide, tudo bem? Fala, DJ Surfista, beleza? Só aguardando o nosso convidado entrar para a gente começar a bater um papo assim, muito incrível. Oi, Emily, de Ourinhos, seja bem-vinda. Fala, Vitor, Josi. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Paty Ivy. Pronto, doutor Ian já está na área. Vamos aguardando aqui, estou aguardando ele entrar. Que estranho, estamos aguardando e ele não aparece. Opa! Doutor Ian, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Tem me ouvido, tá? Consegue me ouvir bem? Tudo tranquilo, estou te ouvindo e te vendo super bem. Que bom. Como vai, Henrique? Cara, muito bom, muito bom. Você está falando de onde? Estou falando de Itabuna, Bahia. Bahia, tá certo. Bom demais. Mas você não é daí, né? Sou daqui, cara. Sou daqui. Sou daqui. Nasci em Salvador, mas fui criado aqui em Itabuna. Fica 400 quilômetros da capital. A gente aqui está perto de Ilhéus, no sul da Bahia. Ilhéus você já deve ter ouvido falar bastante, sim, né? Aqui é a região cacaueira. Uhum. Tô aqui, eu tenho 45 anos, eu tô aqui já. Só saí daqui para fazer faculdade. E voltei. Você fez faculdade onde? Fiz faculdade em Petrópolis. Petrópolis. Na FMT, Rio de Janeiro. O pessoal perguntando se a gente é irmão. Parece, né? Não é? Legal demais. É só pela carequice. Cabeludos, com óculos parecidos também. É isso aí. Doutor Ian, por favor, se apresente para o pessoal. Fale um pouquinho sobre seu background, de onde você vem. Boa. Então, eu sou cardiologista, formado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis. Fiz a pós-graduação em cardiologia em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. Acabei a faculdade em 2002, fiz pós-graduação nesse meio tempo, fiz ecocardiografia, métodos gráficos de cardiologia, voltei aqui para a Bahia em 2007. Estou desde então aqui fazendo consultório de cardiologia. Também trabalhei, aposentei agora há pouco tempo de terapia intensiva, mas dediquei muito tempo da minha vida a isso, a uma unidade cardiológica que montamos aqui em Itabuna. Mas atualmente trabalhando com cardiologia clínica dentro do consultório. O meu dia a dia é esse aí. Então, o seu trabalho a maior parte do seu trabalho é no consultório? No consultório. Então, hoje, consultório. Sempre que eu não estou em consultório, eu estou em casa ou estou fazendo esporte. Você não opera cirurgias? Não. Só clínica. Mas você já chegou a operar alguma vez, Ian? Não. Nunca tive esse interesse, cara. Sempre fui interesse na clínica. Eu sou filho de 2 cardiologistas. Meu pai já faleceu em 2008, minha mãe está agora aposentada. Tenho mais 3 irmãos cardiologistas também. Caramba!
A equipe completa. Dois deles estão aqui. Um deles, que é minha irmã, está em São Paulo. Ficou por lá depois que a gente fez a formação junto em cardiologia. Ela acabou não voltando. E eu voltei para minha casa. Tá certo, Então, tá certo. Muito interessante. eu acho que a herança, todos os três, todos nós quatro, né, eu e meus irmãos, nós todos clínicos, nenhum se encantou pela cirurgia, nenhum, Henrique. Foi a paixão de pai e mãe pela clínica, por viver isso que a Aham, gente vive, né? A gente repete exatamente o que nossos pais faziam. não é? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? É, Cara, ainda somos os me mesmos fala vivemos. como é o teu dia a dia na cardiologia, porque assim, a cardiologia ela tem como característica principal hoje a gente vive num mundo onde se fala muito em colesterol, e se fala muito, né, de a preocupação de aumentar o colesterol e essa coisa toda. Eu queria aproveitar esse momento com você, exatamente para a gente desmistificar muito disso, porque eu sei que você tem uma visão bem diferenciada. Você é um cara que é triatleta, e é um cara que usa uma abordagem cetogênica na sua vida. Como É, é que é trabalhar com cardiologia dentro dessa abordagem? Porque tipo assim, é uma situação meio, vamos dizer assim, para o consenso é contraditório, né? Você comer gordura sendo cardiologista é um negócio assim, pode parecer meio estranho. Fala um pouquinho pra gente dessa. mas isso para mim também é muito novo, viu? Nunca, não foi assim. A formação inteira não foi assim. Henrique, eu tenho 45 anos, eu acho que você também deve ter mais ou Eu tenho menos essa 45, idade, né? exatamente. Então a Nós gente, somos praticamente irmãos gêmeos. nós crescemos, né? Nós crescemos culpando a dieta lá do americano, que ele comia ovo e bacon de manhã, como se isso fosse a doença coronariana, né? Então eu vi meus pais cardiologistas pregando isso, logicamente. Eu cresci com medo disso, morrendo de medo de comer a gordura da carne. E, e me formei em cardiologia dessa mesma forma, seguindo o que as diretrizes de nutrição, as diretrizes das sociedades de cardiologia em todo o mundo referiam, e nunca contestei isso. Eu achava que isso era a verdade mesmo, eu achava que essa hipótese era a melhor hipótese. E prescrevi isso. Quantas e quantas vezes durante a minha vida eu prescrevi, para chegar com doença coronariana, assim, ó, você tem que parar de comer gordura. Você tem que começar a parar de comer carne, comer frango, comer peixe. Mas assim, a noção, Henrique, sobre nutrição que a gente tem durante a faculdade, ou até mesmo na pós-graduação, é zero, cara. Zero. Zero. Então, como é que a transformação veio em mim? Veio através da minha procura pelo esporte, no esporte de endurance, que eu comecei a fazer triatlons de longa distância. Eu queria perder peso. Hoje eu tenho 1,78 m, tenho 75 quilos, estou com um percentual de gordura de 10, 11%, estou num peso ideal, Sim, sim. mas eu já tive 93 Ah, de você era o peso. cardiologista gordinho, então, É, né? tinha mais massa muscular, era marombeiro, mas assim, eu era gordinho, cara. É que eu tinha um IMC alterado, não cheguei, eu cheguei a um IMC de 28, 28,5. Então, eu precisava perder peso porque eu queria correr, eu queria pedalar. E aí fui me descobrindo com as abordagens dietéticas, né? Como é que eu poderia perder peso. E também já vinha essa crescente preocupação com o tratamento dos meus pacientes, né? Então a coisa veio casando uma coisa com a outra, juntou a fome com a vontade de comer. Nesse meio tempo, isso foi lá pelos idos de 2014, 2015, 2013, quando eu fiz a primeira maratona. E aí, Henrique, eu me deparei com o José Souto, com o blog dele. E aí a coisa toda virou um efeito cascata, né? Veio uma tempestade de informações, de novas informações, de procurar essas ideias, né? Sempre tive esse espírito de questionar, né? A medicina baseada em evidência sempre teve
muito envolvida na formação, na minha formação. Desde a década de 90, meu pai era um entusiasta nisso. E até falei com o Neto numa live que, naquela época, quando estava começando, ele já começava a conversar isso com a gente. Então, sempre instigava a gente a questionar tudo, a perguntar, sempre duvidar. E isso foi o que me levou, hoje em dia, a ter uma abordagem um pouco diferente da abordagem que é o senso comum, que é o mainstream, né? E eu tenho tido excelentes resultados com isso. Eu consigo enxergar, Henrique, uma mudança muito drástica assim, do tipo de tratamento que eu dei para alguns pacientes há 10 anos atrás e que eu tenho dado hoje para eles. Né, com prescrição de medicamento, com prescrição de dieta, para qual nutricionista especificamente eu vou mandar esse paciente. Né? Então, os anos de clínica vieram me trazendo essa melhoria, né, no meu dia a dia. Entendi. E rolou muito preconceito assim da categoria quando você começou, por exemplo, a usar essa abordagem no seu consultório? Porque a galera da nutrição tem um certo preconceito, né? E tal. Tem. Eu acho que tenho até mais com alguns nutricionistas do que realmente com médicos. Assim, nós vivemos aqui, eu moro numa cidade do interior, uma cidade de 250 mil habitantes. Até parecia assim, uma cidade de 250 mil habitantes no interior da Bahia, é uma cidade pequena, né? A cidade do Nordeste de 250 mil habitantes é uma cidade pobre, cidade pequena. Temos aqui alguns cardiologistas, mas vivemos de forma muito amistosa aqui. Então, todo mundo bem bacana, não tive nenhum problema com isso. O grande problema é com relação aos pacientes. Porque as pessoas me procuram no seu consultório. O consultório de cardiologia é um consultório riquíssimo em síndrome metabólica. O dia a dia da gente é síndrome metabólica o tempo inteiro. E os pacientes lhe procuram com exames alterados, e mesmo pacientes de baixo risco, e querem tratar aquele exame de qualquer forma, né? Então, quando você começa a conversar dizendo que você não vai ter uma abordagem com remédio, e que a abordagem é dietética, que você tem que mudar um padrão de dieta, tem que mudar o estilo de vida, e isso, o cara entra em parafuso. Comentou que você está falando que eu agora tenho que comer carne, que eu tenho que comer ovo, eu não tenho que comer mais. Eu vou comer o quê? Se eu não comer pão, eu não vou comer pão, macarrão, arroz. E o que eu vou comer? Essa abordagem. Então, eu acho que o grande empecilho hoje, né, o que a gente bate de frente mesmo aqui todos os dias, é com os conceitos que as pessoas têm do que é dieta, do que é nutrição, né, de fazer ela enxergar que que tá tudo errado, que o que ela está fazendo está tudo errado, porque ele deixou acima do peso, seu triglicérides está alto, sua glicemia está alta, você está pré-diabético, você está diabético, você está hipertenso, você está sedentário, e dizer, tá tudo errado. Você não pode estar se enxergando saudável. E se desconstruir isso, é muito difícil. Entendi. É muito difícil. É interessante essa sua visão, porque, via de regra, as pessoas estão envolvidas fora, né, fora do consultório, elas estão envolvidas com todos esses conceitos, e é exatamente o contrário daquilo que você está sugerindo, né? E eu não sei se você observa muito isso no seu consultório, mas existe uma espécie de... do paciente, quando chega, ele quer muito uma solução mais rápida, né? Ele quer muito aquele remédio que vai atingir, como se fosse aquela solução do mecânico do carro, né? Não, o que está quebrado é isso. Então, a gente troca a peça e está resolvido. No caso da cardiologia, o que está quebrado é isso aqui, a gente vai dar esse remédio e resolve o problema, e você pode voltar para a sua vida igual como você estava. Quando você propõe mudança de hábito, a coisa complica, né? Exatamente. As pessoas estão procurando um santo grau, né? Estão procurando uma pílula mágica, da dieta que vai resolver o problema dela ali naquele momento. E aí ela encontra, né, o paciente vai atrás disso, e ela encontra ainda do lado de cá um médico pronto para fazer isso. Sim, sim. E aí
vou lhe passar uma pílula que vai resolver esse número aqui no seu exame, esse exame vai reduzir em números e você está protegido. Eu fiz isso, cara. Eu fiz isso porque achei que isso era uma verdade absoluta. E não... reduz, eu sei que a estatina reduz risco. Sim, sim. Mas não era só isso. Eu vi pacientes, então, de 10 anos atrás, se mantendo do mesmo jeito. Então, assim, eu preciso ter uma outra abordagem, preciso ter alguma outra coisa. Você com a nutrição vai encontrar muito isso, que é aquele indivíduo que vai me procurar para poder perder peso ou qualquer ganha massa, e ele vai atrás também de alguma poção mágica, né, de uma dieta específica, alguma coisa que só Henrique deve ter o conhecimento de ter e que vai mudar a vida dele completamente, né? É um comprimido que você vai passar que vai inibir a vontade dele de comer doce. É outro comprimido que você vai passar porque vai aumentar a proteína dele, que ele vai ficar forte, que ele vai emagrecer e que pronto, que aquilo vai resolver. Quanto que você precisava prescrever para ele é somente um estilo dietético. Você só precisa mudar a sua dieta, mais nada. Você só precisa comer bem, você não precisa de remédio, você não precisa de nada, você precisa se exercitar, precisa comer bem, precisa não ter estresse, precisa dormir bem. É verdade. É verdade. Eu diria que os 98% das pessoas que vêm até a gente, eles não estão em condições especiais, né? Porque, assim, não são atletas profissionais, fisiculturistas ou qualquer pessoa que precisa realmente de uma abordagem diferenciada, que aí sim vão usar suplementos e tal. A maioria a média, né? São pessoas que estão dentro daquele espectro, como a gente vê na rua, né? Você vai lá de 100 pessoas que você vê, tá todo mundo na média, né? É aquela barriguinha, aqueles 5, 10, 15, 20 quilos que precisa perder. No seu caso, é a síndrome metabólica. Então, quer dizer, a abordagem de mudança do estilo de vida, ela dá um resultado muito, muito positivo, sem você ter que botar efeitos colaterais, né? Efeitos adversos, para a pessoa obrigatoriamente, né? Eu acho isso muito nobre da sua parte, dentro de uma realidade onde a maioria simplesmente quer saber do número, não quer saber da pessoa, né? Exato. Ô Henrique, e sabe o que é engraçado? As pessoas me procuram no consultório de cardiologia, elas não me procuram porque elas sabem que elas têm síndrome metabólica, elas não sabem o que é isso, as pessoas não sabem o que é síndrome metabólica, as pessoas não sabem o que é insulina, as pessoas não sabem o que é agressão, estresse oxidativo, as pessoas não têm ideia disso. Então, às vezes o cara chega lá assim, o que você tem? Eu tenho doença não. Você toma remédio? Tomo. É remédio que você toma? Remédio para pressão e para o colesterol. Eu falei, mas isso não é doença não? Aí você vai ver, ele tem dislipidemia mista, ele tem hipertensão, ele tem obesidade, né? E ele tem síndrome metabólica. E isso é grave. Então, as pessoas me procuram para tratar uma pressão alta, para tratar um colesterol alto, mas o problema dele é muito maior que esse. Sim, é um problema total de mudança total de estilo de vida. Então, hoje eu perco meu tempo não, que eu estou ganhando com isso, né? Claro, investe o tempo, né? Então, investir meu tempo em explicar para um indivíduo o que é isso, o que é uma síndrome metabólica, o que é hiperinsulinemia, por que a glicose está alta, por que ele comer uma dieta procurando um target de proteína, reduzindo carboidrato, vai melhorar todos esses marcadores, né? E cara, tem surtido um efeito assim maravilhoso, porque eu tenho... você vê que eu não tenho pacientes que vão me procurar especificamente pensando nesse conjunto, mas eu explico isso e eu consegui já reverter diabetes, consegui reverter hipertensão arterial, reverter vários casos de sobrepeso, obesidade, transformar o indivíduo metabolicamente saudável com simples mudanças dietéticas, estilo de vida e isso, conversa, retorna para a gente conversar de novo, vem de novo aqui conversar. Vou lhe pedir exame daqui a pouco para poder a gente ver como é que está isso. Vou lhe forçar a fazer, a transformar esse colesterol no HDL alto, no triglicérides diminuído. Você não vai precisar de remédio para isso. Você que tem que me mostrar que você é capaz de fazer isso. Isso tem modificado bastante a vida das pessoas. Isso é muito legal. E assim, isso gera nas pessoas que vão até o seu consultório
não só uma gratidão muito grande, mas acaba gerando uma propaganda, um marketing muito bom para você, né? Porque, pô, eu fui naquele médico e ele não me passou remédio nenhum e eu tô curado. Quer dizer, um negócio assim... Porque o que está na cabeça das pessoas é que remédio cura. Mas pela própria raiz da palavra remédio, remédio não cura, remédio remedia, né? Exatamente. O remédio, ele funciona, pelo menos no caso das doenças crônicas, infelizmente, ele é um trabalho de remediar a situação, de manter aquela situação sob controle. E você tocou num ponto que eu acho muito interessante. Você pergunta para o seu paciente se ele tem alguma doença e ele diz que não tem doença, mesmo tomando medicamentos para controle de determinadas coisas, como hipertensão, por exemplo, ou estatina para o colesterol. Assim, a gente viu muito hoje, nessa época de pandemia, pessoas que não tinham nenhuma doença indo para o ventilador mecânico, mas na realidade elas eram pessoas que tinham doença. Né? Elas tinham uma condição subjacente, às vezes controlada, porque é uma coisa que não entra na cabeça das pessoas. Não, eu sou hipertenso controlado, então não sou doente. Não, você é hipertenso e você está controlando a hipertensão, mas você é doente. Tem algo que precisa ser feito, ou você está doente, se a gente puder usar essa linguagem. Então, eu acho muito interessante essa abordagem e explicar para a pessoa que aquilo ali que ela está tomando não é comida, né? Porque é muito interessante. As pessoas agem com relação ao medicamento como se o medicamento fosse algo insubstituível na alimentação, na vida. Que ela precisa da estatina, da losartana, obrigatoriamente, né? E a gente sabe que não é assim, pelo menos em uma parcela boa dos casos, né? Não, não é. Tem seu lugar, os mecanismos funcionam, os remédios funcionam, tem sua indicação, mas se você não entende da sua doença, se você não muda seu estilo de vida, se você... Alimento é medicamento, poxa, o oxigênio que você respira aqui também é medicamento, então tudo isso faz uma diferença absurda. E faz mais diferença, a gente pode ver isso, faz mais diferença você mudar um estilo de vida do que você usar um remédio, às vezes para tratar o colesterol. Uhum. Você consegue, às vezes você parar de fumar, você corrigir um sobrepeso e, consequentemente, você corrige sua hipertensão, corrige seus valores lipídicos. Isso vale muito mais, tem muito mais impacto do que você usar um remédio que vai reduzir somente seu nível de colesterol. Então, a somação de todos esses fatores, né? Mas eu friso bastante, Henrique, quando meus pacientes chegam no consultório e me perguntam, e eu pergunto, né, você tem alguma doença? E ele diz que não, e depois ele me dá uma lista de medicamentos, porque as pessoas não conseguem entender que ter hipertensão é doença, você está acima do peso, você está acumulando gordura, você tem obesidade, isso também é uma condição desfavorável, é uma condição metabolicamente desfavorável, isso é uma doença. Ah, mas minha glicemia está normal, meu colesterol é normal, eu estou obeso ainda, mas não tenho nada, estou totalmente saudável. Você não está saudável. O Covid veio agora mostrar essas mazelas da nossa sociedade, né? Veio com um impacto muito grande e quantas pessoas têm nos procurado nutrição, cardiologia e consultórios médicos, porque se viram dentro de um grupo de risco e tomaram um choque, né? Poxa, eu posso morrer de uma doença aqui agora, né? E você ter colocado agora o risco de você morrer por Covid nessa pandemia se insinua, mas ela esqueceu de que ela já tinha risco de morrer de doença cardiovascular. Exato. E que a probabilidade dela, pelos scores que habitualmente a gente faz, em 10 anos, é muito maior do que a possibilidade dela morrer de Covid. Muito maior. Sim. Né? E aí a gente tenta explicar isso, só que ter o risco de contrair Covid e morrer agora, né, isso causou muito mais impacto do que saber que você tem uma doença crônica e que ao longo dos anos você vai manifestar as consequências dessa doença. Então,
Você tem essa mudança desse paradigma. É uma mudança de paradigma mesmo. E agora, infelizmente, é uma mudança que a mudança existe, né? As pessoas estão mais conscientes disso, mas e aqui é uma digressão minha mesmo. A gente não vê uma atitude por parte dos órgãos de saúde em promover isso, entendeu? Em promover a resolução da obesidade, em promover diminuição de diabetes, essa coisa toda. E, pelo contrário, vê uma estimulação fenomenal para as pessoas estarem esperando uma vacina e se entupindo de comida ruim, né? Isso é infelizmente, uma realidade que a gente vive e que, assim, me deixa... Eu fico muito... a palavra não é preocupado, a palavra é ocupado em ajudar as pessoas a cair a sair dessa matrix, entendeu? E entender que estando saudável, comendo direito, é algo que não é só Covid, é algo para toda a tua vida, para você ver os seus filhos crescerem, para você acompanhar os seus netos, né? Para você ter possibilidade de viver bem, de ser uma pessoa de idade, né? A gente tem 45, eu me considero hoje na minha melhor forma de toda a minha vida. E, cara, eu tenho amigos do colégio que, quando eu olho para eles, eu digo, meu Deus do céu, cara, por que ele faz isso, entendeu? Eles estão destruídos, estão obesos, estão velhos, estão cansados, sabe? E a gente sabe que isso tudo pode ser evitado, né, cara? Sim, tudo pode ser evitado. E, Henrique, é exatamente isso. Se você estimula as pessoas a se manterem saudáveis, né? Você vê que as infecções, as epidemias de gripe, elas já estão associadas à mortalidade por doença cardiovascular, descompensações de doenças cardíacas, né? A gente tem mais idosos morrendo durante as epidemias, mais indivíduos frágeis. Logicamente que o Covid veio aumentar o número disso aí em 10 vezes, né? Mas né, a chance de acontecer isso em 10 vezes, mas já acontecia isso, já era sabido isso, né? Já era sabido, só que ninguém dava tanta importância. Eu acho que agora eu estou usando isso como um grande gancho no meu dia a dia, né, no meu dia a dia de consultas, para que eu consiga tornar as pessoas melhores e mais saudáveis, e que elas procurem mesmo ter uma alimentação. O meu viés de alimentação é a alimentação low carb, né? Meus pacientes todos são de síndrome metabólica, então todos eles vão se adaptar, vão cair bem com a low carb. Entendi. Então eu tento fazer isso no meu dia a dia. Claro, claro. Cara, vamos falar um pouquinho do colesterol, bicho, porque conversar com o cardiologista e não falar sobre colesterol é igual ir para Roma e não ver o Papa, né? É um negócio assim... Porque, assim, é uma molécula que ganhou uma fama tão ruim, pobrezinho, cara. Eu fico até com pena, sabia? Porque ele é tão importante para o nosso corpo e ganhou essa fama tão ruim. Fala um pouquinho aí sobre, agora, do ponto de vista cardiológico mesmo, para que serve o colesterol no nosso corpo? A gente entender um pouquinho essa questão da vilanização dele e como a gente depende dessa molécula e hoje, de repente, baixar demais talvez não seja uma boa alternativa. Pois exatamente. O colesterol, Henrique, né, assim, falando da forma bem fácil aqui para o público, né, é um lipídio, uma gordura, né, que exerce funções diversas e essenciais no nosso organismo, né? É absorvido pela alimentação, carne, gordura animal, né, e também é sintetizado pelo nosso próprio corpo, né? Eles são responsáveis assim por várias funções, desde produção de hormônios, entre eles os hormônios esteroides, né, testosterona, inclusive, né, são responsáveis por absorção de vitaminas, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, que são vitaminas que são lipossolúveis, então elas... prostaglandina, né? É uma fonte de energia, uma fonte de energia limpa. Eu uso essa fonte de energia bastante no meu esporte hoje. É também, além de tudo isso, uma molécula que protege contra a infecção, porque ela sinaliza ali a infecção, né? Contra
no sistema imunológico contra vírus, contra bactéria, né? Além de tudo isso, ela é essencial para a formação da célula. Ela é o colesterol que está envolvido na constituição da membrana plasmática, né? Então, a gente, colesterol, essa coisa de que colesterol é ruim e bom, a gente não tem noção do que é ele, a gente é formado disso. Nosso cérebro está cheio de colesterol, nosso cérebro tem mais colesterol do que tudo. Então, ele é essencial para a vida. É essencial para a vida. O que é ruim é exatamente um outro efeito, né? O efeito de oxidação dele. A fama desse colesterol denota lá no início do século XIX, eu acho que anos de 1950, por aí, com um camarada que se tornou aí muito conhecido, que é o Ancel Keys, né, que fez alguns estudos epidemiológicos e fez correlações aí de gordura saturada e doença coronariana, né? Aproveitando de um gancho lá de um estudo russo em que deram gordura saturada para os coelhinhos e dosaram o colesterol desses coelhinhos e estava aumentado. E, logicamente, o coelhinho é herbívoro, o coelhinho não come colesterol, ele está aumentado mesmo, diferente de nós, né, que consumimos gorduras, consumimos colesterol o tempo inteiro, né? Então, nessa época, o Ancel Keys, ele acabou de uma forma imputando a culpa do colesterol, fez alguns estudos epidemiológicos com um baixo grau de confiabilidade, por metodologias ruins, talvez a hipótese de que ele tenha manipulado esses estudos de uma forma, matematicamente, estatisticamente, de uma forma que a ideia dele de que o colesterol era causador da doença coronariana fosse provada, né? Ele publicou um estudo, a princípio, um estudo dos 7 países, em que ele escolheu alguns países que tinham relacionados o aumento do colesterol e mortalidade total. Essa mortalidade era feita por ficheiros de óbito, né, de pacientes, né, de atestado de óbito. Então, o método de estudo foi ruim e talvez para promover a hipótese que o Ancel Keys queria, né? Isso vai totalmente de encontro à nossa medicina baseada em evidências. Sim, totalmente sim. de encontro a isso. E essa hipótese dieta-coração foi implantada. Nesse meio tempo, teve um presidente americano que teve um infarto. O Ancel Keys já estava com essa hipótese muito bem formada e se aproveitou todo desse gancho de indústria, política, redução de colesterol. O presidente teve um infarto, o que causa infarto é uma placa de gordura, a placa de gordura está associada a colesterol, então o colesterol é o causador do infarto, então vamos tirar a gordura da dieta, que está tudo resolvido. E aí foi aí que nós crescemos, vendo o americano comer ovo e bacon no café da manhã e achando aquilo extremamente não saudável, né? Porque aquilo ali não podia ser saudável. Poxa, os americanos Eles começaram a substituir por cereal, né? Por cereal, que aí veio o cornflakes, né? Cara, eu comi cornflakes com leite no café da manhã, bicho, porque eu tinha medo de comer ovo e essas coisas. Ovo era 1 por semana, assim, 2 por semana, entendeu? Eu passei por essa fase. Eu vi todas essas recomendações aí com meus pais cardiologistas, né? Minha mãe gostava muito da nutrologia. E ela era muito envolvida nisso. Então eu vi vários momentos assim, de não, ovo você pode comer 1 por semana. Ovo você pode agora comer 2 por semana. Depois voltava tudo de novo, né? Enquanto isso, a gente comia cereal, comia aquele cereal do tigre que tinha açúcar pra caramba. Sucrilho. Porque não tinha açúcar, a gente adicionava açúcar. Isso, exatamente, exatamente. É interessantíssimo isso. Cara, você falou uma coisa interessante. Você falou de formação de placa de aterosclerose, né? De placa de gordura na artéria. Explica um pouquinho para o pessoal o que é que é essa placa, que a gente sabe que pelo menos assim, a gente sabe não, mas a imagem que vem à nossa cabeça é aquela imagem
daquele cano da pia entupindo com gordura, né? Exato, Aquilo que fica marcado na nossa cabeça. Mas, assim, o que é realmente essa placa? Por que que ela acontece? Qual é o papel do colesterol aí? Será que ele está aí como um vilão? Ou ele, de repente, está aí para resolver alguma coisa e não consegue? Fala um pouquinho dessa questão da aterosclerose. A hipótese consensual é exatamente essa aí, né, da patogênese dela. É que a placa ela iniciaria a partir da luz do vaso, né? Então, o vaso que sofreu uma injúria por inflamação, por hiperglicemia, por cigarro, estresse do endotélio. Então, o LDL se depositaria nessa artéria, nesse local de injúria e formaria uma placa de gordura. Mas isso, não, de forma alguma, isso aí explica bem a hipótese, fica cheio de furos, né? E o que a gente sabe é o seguinte, que a placa ela se forma de dentro para fora. Ela não se forma igual num cano que gruda a gordura. Ela nasce na parede da artéria. Ela começa a espessar a parede da artéria, a camada íntima média. As artérias de grande calibre, as coronárias são artérias grandes, vamos focar nelas. Elas são irrigadas por outras pequenas artérias, chamadas vasa vasorum. E através desse vasa vasorum, que partículas de colesterol vão se depositando dentro da camada íntima média da artéria e formando a placa de colesterol. Para se formar isso, eu preciso de ter um LDL modificado. O meu LDL ele passou por um processo de oxidação, de glicação. A partícula de LDL foi modificada. E essa partícula de LDL modificada, que vai sendo depositada lá na íntima da artéria, no meio da artéria, né, no meio da parede da artéria, ela ali vai sofrendo depósito de macrófago, vai fazendo reações inflamatórias e ali vai formando a placa de gordura. Então, ou seja, o LDL ficou alterado. O que levou a ele a ficar oxidado foi exatamente essa inflamação crônica, a hiperglicemia, a hipertrigliceridemia, a obesidade, o estresse, o cigarro, a doença isquêmica, e fez com que houvesse essa deposição. Então, o LDL não oxidado, ele não tem essa capacidade. Então, a gente... não é porque eu tenho um LDL alto, o colesterol alto, que eu vou ter formação de placa de gordura. Não é dessa forma. Eu tenho infartos, aqui a maioria dos nossos infartos nos nossos hospitais são provocados em pacientes com LDL normal, um pouco elevado, não com LDL extremamente elevados. Então a gente tem pessoas que estão tendo doença aterosclerótica, eventos agudos, AVC, que estão tendo infarto, com colesterol LDL normal. Possivelmente, esse LDL normal é formado de partículas oxidadas, que são as partículas pequenas e densas. Entendi. Essas partículas de LDL oxidadas, para o pessoal entender, o LDL, então, ele é uma lipoproteína, né, que tem vamos dizer assim, é um pacote para poder transportar colesterol, gordura e outras substâncias, já que essas substâncias não se dissolvem no sangue porque o sangue é aquoso, né? Então não dá para dissolver a gordura em água. Então tem esse pacote. E essa membrana que envolve o pacote pode sofrer um processo de oxidação, de glicação e de uma série de outros fatores que pode fazer com que ela acabe passando mais tempo circulando, né? Porque o LDL em si ele tem uma meia-vida de uns 2 dias, mais ou menos, não é isso? 2, 3 dias. 3 dias. E aí ele acaba passando mais tempo se ele for oxidado. Então acaba ele ficando menor ainda, mais denso, e favorecendo a possibilidade de gerar uma placa, né? Exatamente. O LDL oxidado é o LDL que provoca a aterosclerose, né? Entendi.
Então, assim, Não o o fato de LDL. eu ter o LDL alto, e eu vou usar aqui alto entre aspas, porque quando a gente fala em números sanguíneos, assim, essa é outra coisa interessante também quando a gente trabalha com exames de laboratório, né? Aqueles limites que estão lá são limites que têm uma base teórica e estatística, né, epidemiológica, mas tem também uma influência boa da indústria aí, de forçar determinadas associações a mudar esses limites, né? Porque a gente sabe, por exemplo, você deve lembrar que você tem família de cardiologista, então com certeza você lembra que os limites do colesterol eles não eram o que eram hoje, eles eram mais altos, eles estão baixando, Viera baixando. Viera né? baixando ao decorrer dos anos. Se eu não me engano, era 300, né, no limite? Chegou já chegou a isso. Pois Eu é. lembro do limite de 250, 230, 220. E agora é 200, né, que eles E agora sugerem. 200. Agora Pois é. 200, abaixo de 200, né? Aí eu fico pensando, será que esse limite abaixo de 200 é uma situação saudável para o indivíduo ou é mais saudável para quem vai receitar, para a indústria que vai vender uma estatina, né? Exatamente. Tem uma teoria da conspiração aí por trás, a gente fica Não, meio assim... não podemos ser ingênuos, né? Não podemos ser totalmente Mas também ingênuos. não dá para ser ingênuo, né, em relação a isso. Não dá para ser ingênuo. Assim, usar o colesterol total e o LDL colesterol isoladamente como fatores de risco cardiovascular não cabe mais. Na atualidade, a gente sabe que isso não cabe mais. Isso foi uma proposta que veio lá da origem, lá do Ancel Keys, veio lá do século XIX, século XX, essa hipótese de colesterol-coração, mas isso é muito pouco para explicar, né? Exatamente porque a gente sabe que pacientes que são submetidos a dietas com gordura saturada, com redução de carboidrato, eles podem até experimentar um pequeno aumento na dieta cetogênica, inclusive, você tem pacientes que ganham um pequeno aumento do LDL ou são hiperrespondedores de LDL, mas eles melhoram tanto outros parâmetros e eles não têm doença coronariana. Então, assim, ou doença aterosclerótica. O que a gente deve usar são algumas relações. É saber qual é a qualidade desse LDL. Então, o ideal é saber se... A gente não tem como ainda... Existe como medir o LDL oxidado, né? Existe como você rastrear isso, mas ainda para a gente, para a prática nossa do dia a dia de consultório, isso não tem como. Então, a gente não é fácil esse exame de você pedir, né? De você fazer. Não é fácil. Te falar sinceramente, não sei nem se faz isso aqui. Eu vejo somente nos estudos, né? Não sei nem como é que faz, nem teria como pedir. Então, o que a gente tenta descobrir será que meu LDL o LDL pequeno e denso? Será que eu estou cheio de LDL? Meu LDL está em 200. Será que 200 está cheio de LDL pequeno e denso, que forma a aterosclerose? Ou eles são partículas grandes, leves, que estão ali somente transportando colesterol sem fazer nenhum processo de formação de placa de gordura? Então, a gente utiliza aqui alguns cálculos no nosso dia a dia que são muito mais importantes, Henrique, que é a relação colesterol total dividido pelo HDL, certo. que deve estar uma relação menor do que 4,5, e a relação triglicérides-HDL. Esse para o paciente que chega no seu consultório lhe procurando, né, para um check-up cardiovascular, isso você tem na mão muito fácil. E só com isso aí você já consegue imaginar se esse LDL desse paciente que está lá em 200 é um LDL que provavelmente deve ser o LDL oxidado ou não. Então, se essas relações são muito altas, né, eu tenho com certeza essas partículas de LDL pequenas e densas formadores de aterosclerose. E quem é que vai estar com isso elevado? Quem que vai estar com essa relação elevada? Triglicérides dividido por HDLs. Quanto mais baixo o HDL, mais alto o triglicérides. Então, minha relação vai lá para cima. Então, quanto mais triglicérides alto eu tenho, meu triglicérides está alto por causa de quê? Porque eu tenho uma dieta com muito carboidrato, muita frutose, né? Tô acumulando mais do que eu posso oxidar de glicose e isso faz com que meu triglicérides aumente e meu HDL fique baixo, né? Faz a lipogênese de novo e aí acontece mais LDL oxidado. Então, esse paciente ele é hiperinsulinêmico, ele é
hiperglicêmico, ele tem o Inflamado, HDL né? baixo, ele é inflamado, ele tem obesidade. Se ele tiver obesidade, ele tem esteatose hepática, ele tem circunferência abdominal aumentada, então ele tem a síndrome da hiperinsulinemia. Ele tem a Entendi. síndrome da hiperinsulinemia. Entendi. Ian, essa relação entre os triglicerídeos e o HDL, e também entre o LDL e o HDL, porque o HDL ele tem uma função muito importante, e ele quase é um maestro nessa orquestra, né? Porque ele ajuda na remoção faz transporte reverso de colesterol, ele consegue até mexer inicialmente, quando tem, por exemplo, uma placa aterosclerótica sendo formada, ele consegue mexer aí também. E a gente sabe que não tem nenhuma droga, pelo menos eu não conheço, de repente você pode me ajudar, nenhuma droga que aumente o HDL, né? Não temos. Nós tivemos propostas com drogas que aumentariam o HDL, mas não se mostraram promissoras. Se mostraram promissoras, mas não tiveram a eficácia que pretendiam. E nos estudos de fase 3, elas aumentaram a mortalidade e foram tiradas do mercado, e até agora não. Mas a droga que aumenta o HDL... É isso que eu ia perguntar. Né? Cara, é isso. A gente não precisa estar procurando uma pílula mágica para aumentar nosso HDL, né? A gente tem que procurar a causa do problema. Por que meu HDL está baixo? Eu até posso ter um HDL baixo e viver saudável. Poxa, beleza, eu sou um chato, meu HDL é baixo mesmo, não consigo aumentar com nada que eu faça na vida. Mas a maioria das pessoas não é isso. A maioria das pessoas, a gente está procurando um remédio para curar algo, e algo que a gente pode mudar no comportamento. Então, a droga da comida, a droga do exercício físico, a droga do estilo de vida, é essa droga que vai fazer com que o seu HDL aumente. Seu HDL está baixo porque o que você está comendo está errado. Então, uma abordagem com uma dieta low carb, uma dieta de baixo carboidrato, vai fazer com que você tenha um aumento do HDL, com certeza absoluta. Então, a gênese do problema é resolver exatamente isso aí, resolver o estilo de vida. Né? Entendi. Muito interessante. E assim, o LDL, ele é muito... O que eu acho bem o contrassenso, sabe, Ian? É que a gente vê o LDL sendo vilanizado, e as estatinas que baixam agressivamente, né? E hoje a gente tem uma série de medicamentos, tem aquele inibidores de PCSK9, né? Tem uns medicamentos que jogam o colesterol lá para o chão mesmo, né? E as pessoas esquecem que ele tem muita função importante, como você comentou no começo, né? Então, quer dizer, você pegar o colesterol e baixar assustadoramente, todos os processos que o colesterol faz, que são bons para o corpo, vão ser comprometidos. Vão ser comprometidos, com certeza. Me preocupa muito, inclusive, nessa questão, Henrique, que a maioria dos pacientes que vão atrás de você não são pacientes jovens, né? Os pacientes que têm síndrome metabólica, dislipidemia, que sofreram infarto, que sofreram derrame, são pacientes idosos, são pacientes acima de 65 anos de idade, né? E a gente sabe que existe uma relação inversa entre colesterol baixo e aumento de mortalidade e surgimento de demência nessa população, né? Então isso é bastante preocupante, porque a grande massa de indivíduos tomando remédio para colesterol são esses indivíduos, né? Em que talvez eles nem precisassem disso, talvez eles não tenham, não dizendo que a droga não resolve, tem boa indicação para alguns pacientes, sim, com alto risco, mas pacientes de baixo risco cardiovascular, que talvez precisassem somente de mudança de estilo de vida, e que estão tomando a medicação que vai ter efeitos colaterais, principalmente efeitos colaterais a nível neurológico, né? Então a gente tem aí casos de demência e mortalidade por todas as causas, né? A gente tem uma redução do colesterol, mas mesmo assim você tem aumento da mortalidade por outras causas, né? Exatamente porque as funções que o colesterol participa estão inibidas, né? Todas elas.
É verdade, é verdade. Assim, você falou de uma coisa muito importante. O cérebro é feito praticamente de colesterol, né? Ele tem muito colesterol e muito DHA, muito EPA na estrutura do cérebro. Com estatina, por exemplo, você atinge a fabricação desse colesterol no corpo, é claro que você vai ter uma consequência direta na mente da pessoa, né? Do ponto de vista de tratamento, Ian, como você vê a questão do uso da estatina na prevenção primária? Você acha que ela é interessante? Quais são os casos onde você recomendaria uma estatina, assim, vamos dizer, como sem dúvida? E quais são os casos onde a maioria dos cardiologistas recomendariam, mas você não entra nessa mesma linha? Bom, assim, ó, as estatinas são muito efetivas na prevenção secundária. Esse papel a gente tem estudos muito bem desenhados, a gente já tem estudos randomizados, temos meta-análises, né? Então, o papel dela na prevenção secundária, sei que segue inquestionável e a gente vai prescrever. Mas na A prevenção prevenção primária, secundária seria aquela pessoa que já quem teve um evento, né? já teve um evento cardiovascular, que já teve. Mas para quem nunca teve um evento cardiovascular, ou seja, quem nunca teve um infarto, quem nunca teve um derrame, quem não colocou um stent no coração, que não sofreu revascularização Que é a miocárdica, maioria das pessoas, né? nem aquela pessoa que eu fiz lá um cateterismo e vi que ele não tem nenhuma placa de gordura, eu fiz score de cálcio. Então, esses indivíduos, a gente utiliza no dia a dia de ferramentas que são os scores prognósticos. Certo. Então, utilizar de scores prognósticos, isso reduz as nossas incertezas em relação ao perfil desse paciente. Eu consigo classificar você como um paciente de baixo risco, de intermediário risco, de moderado risco ou de alto risco. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza alguns fatores clássicos, né? Isso não é perfeito, essas calculadoras, mas elas nos ajudam. Por exemplo, se nós tivermos dois pacientes, vou dar dois exemplos aqui, os dois pacientes com colesterol de 300, os dois pacientes com LDL de 250 e os dois pacientes com HDL de 40. Só que um é fumante, tem 65 anos, é diabético, é obeso e está hipertenso. E o outro é uma mulher de 30 anos, não fumante, não é magra, com pressão bem controlada, né? Então, quando a gente usa essas variáveis nos scores de risco, nós vamos ver que a paciente de 30 anos, mesmo com esses níveis de colesterol elevado, de LDL, de colesterol total, de HDL, ela tem um baixo risco cardiovascular. E esse outro indivíduo, ele tem um risco cardiovascular alto, ou seja, ela vai ser classificada com menos de 5% de chance de morrer de infarto nos 10 anos. E o outro indivíduo com uma chance de 60% de chance de morrer de infarto nos últimos 10 anos. Se eu der uma droga para eles dois, uma estatina, eu vou reduzir 20%, em torno de 20% da chance desse evento. Pronto, nos estudos mostrou isso aí. Mas eu vou reduzir 20% de 1%, 20% de 2%, 20% de 3%, será que vale a pena eu usar uma medicação nessa paciente de 30 anos, que pode me levar a ter dor muscular, que talvez seja até maior do que a bula do remédio diz, esse efeito colateral, que pode me levar a ter alterações da glicose, que pode ter alterações do meu metabolismo, baixar demais meu colesterol, sem que seja necessário para isso, né? O colesterol tem funções primordiais na nossa célula. O paciente de alto risco, aquele que tem lá 60% de chance de ter um evento cardiovascular, ele se beneficia da droga. Talvez eu prescrevesse para ele. Eu acho que sim, a minha tendência seria para o paciente que tivesse um risco moderado, um risco alto, eu prescrever. A maioria dos cardiologistas, hoje em dia as recomendações são quem tem um risco entre 7,5 e 15, a gente já começa a pensar na prescrição e a gente começa a procurar a doença aterosclerótica subclínica. Então, se o paciente tem um risco intermediário, um risco moderado, eu vou procurar um Doppler de carótida se ele tem doença aterosclerótica, eu faço um score de cálcio coronariano para ver se ele tem um score de cálcio alto, uma angiotomografia de coronários, onde eu observo a doença coronariana e prescrevo com mais certeza. Mas aí,
Henrique, quando você pensa que o paciente tem um risco lá de 70%, né? E você vai reduzir 20% aí de 70%, você vai chegar mais ou menos uma cifra de 13%. 20% de 70% dá mais ou menos 13%, 14%, né? E a redução desse risco absoluto vai dar em torno ele saiu de 70%, ficou em 60% de chance de risco, 13% ficou em 57% de chance. Eu falei, poxa, eu tinha 70% de chance de morrer, usei um remédio para o colesterol que reduziu o meu risco, a redução de risco absoluto, reduziu em 13%, fui para 53%. Grandes coisas. Não mudou praticamente nada. É verdade. Então a pílula ela tem um lugar, ela reduz risco, mas ela não é sozinha. Esse indivíduo que tinha um colesterol alto, que tinha hipertensão mal controlada, que tinha diabetes mal controlado, que tinha triglicérides elevado, que estava no sobrepeso, esse indivíduo ele se beneficia muito mais dessas reduções desses outros fatores. Sim. Se nós pegamos essa calculadora de Framingham e pegamos esse indivíduo fumante, hipertenso, obeso, com colesterol elevado, e se nós conseguirmos modificar o estilo de vida, parar de fumar, controlar a pressão, usar remédio, usar estatina e deixar ele dentro de bons parâmetros, eu consigo uma redução aí de 50%. Então, essa mudança ela é muito mais favorável do que somente a estatina. Entendi. Entendeu? É nisso que eu tento me pautar no meu dia a dia. É nisso que eu Entendi. tento explicar para as pessoas de que assim, você não precisa. Se você quiser usar, você vai reduzir 1% da sua chance. Você tem 2%, você vai reduzir 20% de 2%, você vai cair para 1%. Ou seja, em 10 anos, a sua chance de ter um infarto saiu de 2% para 1%, saiu de nada para nada. Se você quiser usar, pode usar, mas assim, eu não recomendaria você usar. No outro indivíduo, sim. Então, ela tem o lugar na prevenção primária. Tem sim, tem com certeza lugar. Mas isso deve ser dito desta maneira, que isso não vai lhe salvar. O que vai lhe salvar é todo um conjunto de situações, né? Eu acho que é importante também essa questão da decisão compartilhada, né, Ian? Porque muitas vezes o médico, não essa geração mais nova, né? Quando eu falo mais nova assim da nossa idade, né? Me incluindo aqui como novo. Mas essa geração mais nova já tem um diálogo melhor com o paciente. Sim. Né? Mas uma geração antes se colocava numa posição um pouco mais superior e ele passava o remédio e o paciente não podia nem questionar. Hoje a coisa mudou de figura, né? Hoje o paciente já questiona, o paciente já pergunta, o paciente pergunta para o Google e o Google já fala uma coisa e ele já vai com uma ideia do que, né? Então eu acho que tem isso também nessa decisão compartilhada, né? Tem. E outra, às vezes você pega esse paciente que tem... Você pega pacientes que têm colesterol... Esse paciente mesmo de 65 anos, fumante, hipertenso, diabético e obeso. E vamos dizer que ele tivesse um colesterol de 188, um colesterol total de 188. Mas ele tem um triglicérides de 350 e tem um HDL de 28. Uhum. Nós vemos que todas as relações de colesterol total sobre HDL está muito maior do que 4,5, que a relação triglicérides-HDL também está muito maior que 3,5. E aí você começa uma abordagem para ele com uma dieta low carb, uma dieta ou uma dieta até mesmo cetogênica, e no decorrer dos seus exames você se depara com o colesterol total que aumentou, que foi para 250. Mas aumentou também o HDL colesterol, que foi para 50, e o triglicérides diminuiu, foi para 120. Então, poxa, apesar de você ter tido aumento de todos esses parâmetros lipídicos, você reduziu a inflamação desse paciente, você controlou a pressão, você parou de fumar, você reduziu o peso, você melhorou a relação colesterol total HDL, a triglicérides HDL. Então isso vale muito mais, isso você está tratando muito mais gente dessa forma do que prescrevendo uma pílula mágica. Né? Se você não quiser tomar um remédio, meu colesterol está muito alto, eu tenho um alto risco, não achei, pesquisei a aterosclerose subclínica, não achei, você tem um score de cálcio baixo, então fica seu carro, você quer tomar? Talvez eu
prescrevesse para mim, se eu tivesse alto risco, e faria mudança de estilo de vida. Mas, poxa, se eu não tomar, doutor, o que vai acontecer comigo? Qual o benefício do tratamento? Qual a magnitude do efeito desse tratamento, né? Então, a gente sabe que de 20 pessoas tratadas, uma vai se beneficiar. Entendi. Então, será que esse indivíduo vai ser esse um que vai se beneficiar da droga? E os outros 19? Vão ter infarto a despeito da droga ou não vão ter nada com a droga ou sem a droga? Então, a gente tem uma questão, a gente não tem uma única solução, né? A gente não tem um único caminho. A gente tem uma charada a ser desvendada e temos várias cartas na manga. Uhum. Várias cartas na manga. E essas cartas na manga que têm que ser jogadas à mesa o tempo inteiro. Certo. Você falou aterosclerose subclínica, você falou 2 scores, o score de cálcio, e você falou de angiotomografia coronariana, foi isso? De coronárias, Como funcionam esses 2 exames? Bom, na nossa prática habitual aqui de consultório, a gente usa muito o Doppler de artérias carótidas e vertebrais. Né? Então, é um exame fácil, né? Feito por ultrassom, e existe uma íntima relação entre doença carotídea e doença coronariana. Certo. Então, isso é muito comum no dia a dia. Eu faço ultrassonografia vascular e é muito comum eu encontrar já doença aterosclerótica já bem avançada em pacientes de todas as idades. Eu consigo, de vez em quando eu posto uma ou outra aqui no Instagram, eu até querendo fazer alguns casos clínicos e mostrar isso, que tem pacientes assim, André, de 40 anos de idade, já com critérios de síndrome metabólica, e você passa o ultrassom carotídeo e você consegue ver placa aterosclerótica já, ou espessamento da camada média intimal, ou seja, a camada média intimal, a gente consegue medir a espessura dela no ultrassom. Legal. E a gente consegue ver uma espessura bem aumentada e a formação de placa também. Esse Doppler de carótida não é o score de cálcio? Não, isso é um ultrassom. O score de cálcio já é muito melhor que isso. O score de cálcio é um exame, tipo uma tomografia, em que você mede a quantidade de cálcio que tem na sua artéria coronária. Entendi. E uma determinada faixa de calcificação, isso está relacionado à doença aterosclerótica. Quanto mais cálcio, mais doença aterosclerótica. Então, eu tenho um preditor de eventos futuros. Certo? A angiotomografia das coronárias é uma tomografia do vaso. Eu desenho o meu vaso. Então, eu desenhando o meu vaso na tomografia, é um exame não invasivo. O cateterismo é um exame invasivo, eu vejo placa, mas eu invado o paciente, né, com catéter. A angiotomografia, faço a tomografia do meu coração, do meu vaso e vejo onde é que tem placa aterosclerótica nas minhas coronárias. Então, eu estou vendo ali a doença. Né? Entendi. Mas com o ultrassom carotídeo, a gente consegue fazer isso assim, muito fácil. Né? Então, eu consigo estratificar risco de uma forma muito fácil e barata e rápida. Em 5 minutos você consegue descobrir. Você consegue fazer no próprio consultório esse Doppler de carótida? Igual a gente, paciente deitado, você faz um ecocardiograma, você faz o Doppler de carótidas. Então é muito fácil, muito rápido e eu consigo ver doença, né? Ali eu estou vendo a doença. Você está vendo, não é um desfecho substituto, você está vendo direto, não é, porque o colesterol acaba sendo um desfecho substituto, né? Já o resultado de um Doppler como esse, você está vendo, é o desfecho concreto, realmente. Então, isso talvez, até na prevenção primária, isso pode pesar também para a prescrição de uma droga. Entendi. Isso, com certeza, pode pesar para a prescrição de uma droga. Como funciona, Ian? Como funciona? Essa é uma outra curiosidade que eu sempre tive. Como funciona o stent? O stent, porque ele é colocado no ponto onde tem a lesão aterosclerótica, onde tem a placa? Exatamente, né? Então, se você... Vamos lá. Você tem dor no peito, fez um teste de esforço, o teste de esforço mostrou que você tem isquemia. Isquemia é a diminuição da quantidade de oxigênio em um determinado tecido. Isquemia miocárdica não tá chegando oxigênio, o oxigênio vem diluído no sangue, o sangue atravessa pelas coronárias, as coronárias então tem entupimentos. Fazemos o cateterismo e lá no cateterismo, que é um exame contrastado, né? Você joga iodo na coronária e desenha a coronária. Você vai ver uma falha de enchimento. Nessa falha de enchimento é onde tem a lesão. Introduzimos um catéter através dessa lesão, né?
E esse catéter, ele vem envolto com um balão, que você cá de fora enche com uma seringa uma pressão ideal, e você consegue, então, achatar a lesão na parede da artéria. A lesão fica lá. É como se você espremesse Espremesse. Entendi. Onde está a lesão, você espreme, assim. Exatamente, espreme. Então, o balão infla em volta do catéter, e você espreme a lesão. Quando esse balão infla, ele libera uma malha de metal, né? Como se você fosse rebocar a parede ali, para ela não desabar. Né? Exatamente, para ela não desabar. Esses stents, eles têm uma arquitetura bem desenhada para ele se epitalizar. Eles são eluídos com medicamentos que diminuem a reestenose e a agregação de plaquetas, né? Você está colocando um corpo estranho. Sim, sim. Você tem uma artéria inflamada e você está causando mais inflamação. Então, quando a gente começou a colocar stents, antes de colocar stents, a gente só balanava as artérias e os pacientes voltavam a infartar. E aí vieram os stents e depois vieram os stents medicamentosos, que são esses stents com medicamentos que inibem a agregação plaquetária, a neoproliferação de tecido, e que a gente consegue aí, então, levar esse paciente para a vida. Você tem, no caso do stent, uma redução da reestenose, mas ainda há a possibilidade de ter reestenose? Esses pacientes, então, vão usar antiagregante plaquetário para o resto da vida. Certo. Esses pacientes vão usar estatina para o resto da vida, pensando naqueles efeitos pleotrópicos, inclusive, da estatina. Esses pacientes vão usar beta-bloqueador, vão ter controle de pressão, diabetes. O que acontece, habitualmente, é que as pessoas colocam o stent e elas não modificam os fatores de risco que levaram ele a ter doença. Então, a doença continua. O stent entope de novo, em 10 anos a gente vai perder aquele stent, vão aparecer lesões outras que não aquelas. Né? Então, entendi. Muito não dá para ficar remendando e colocando stent à torta direito, né? Não dá. Cara, eu tenho pacientes que têm artérias todas metalizadas, tem a descendente anterior, que é a principal artéria ali do coração, a artéria grande. A artéria é toda metalizada, ela tem stent no terço proximal, no terço médio, no terço distal, nos ramos. E aí fala assim, cara, se você infartar de novo, não tem mais o que nem fazer, né? Porque é isso. E o que falta é mais mudança de estilo de vida e menos stents. É verdade. Cara, a gente já está indo para 1h10 já de live. O papo está super, super legal, super gostoso. Acho que o pessoal estava falando aqui que teve umas informações muito, muito legais. Eu quero te agradecer pelo seu empenho e pelo seu tempo, tá? E eu queria, como eu sempre estou deixando agora a última pergunta, eu queria que você indicasse um livro para a galera, um livro que mudou a sua vida, um livro que você acha muito legal, que vale a pena para o pessoal comprar e adquirir e ler, que vai esclarecer muito. Henrique, para mim é um prazer, eu sou seu fã, já venho acompanhando você há um tempão. Seu Instagram é uma fonte preciosa de informações. Eu tenho até, assim, fico até com medo de um dia o Instagram acabar, um dia que Henrique vai salvar todas as informações que ele vem publicando ao longo desses anos aí. E muita informação, muito conhecimento. Você está de parabéns. Obrigado. Fã. Para mim é uma honra estar aqui. Teve um livro que mudou muito a minha vida, que impactou muito na minha vida nesses últimos 20 anos, mas não seria esse que eu iria indicar hoje aqui para essa live, não. Para essa live aqui, eu queria indicar um livro que eu acabei de ler, do Benjamin Bigman, que é o Why We Get Sick, né? Que mostra a epidemia oculta na raiz da maioria das doenças crônicas, né? Que vem com esse contexto aí da síndrome da hiperinsulinemia como uma grande causadora dessas doenças modernas nossas. Então, é um livro que eu acho que a maioria das pessoas aqui é uma leitura fácil, não precisa ser tecnicamente nenhum profissional de saúde para ler, mas que vai com certeza ter um impacto muito grande na melhoria da dieta, no estilo de vida, sabendo como é que isso pode ter um impacto muito grande na nossa vida. Muito bom.
Esse livro dele está muito bom, realmente. É uma linguagem de fácil acesso. Vamos torcer para que ele seja traduzido para a galera que não desenrola o inglês, né? Tem algumas funções, quem até me apresentou essa função foi a Letícia Nutri, que é um tradutor de livro. Eu vou lhe mandar no seu zap depois para você publicar nas redes. Então você joga ele lá, você joga o arquivo, o livro em inglês, em PDF, e ele traduz. Ah, que legal, que legal. Isso já ajuda bastante para a Já galera. ajuda bastante. Então, eu tenho ele nas duas versões, traduzida O livro está muito bom muito mesmo. bacana. E eu gosto muito da forma como o Ben Bikman ele faz o trabalho dele, porque ele não só faz o trabalho de explicar, mas ele usa muitas analogias interessantes e ele é um cara que tem uma didática muito boa. Os podcasts que eu já escutei com ele é fantástico. Você escutar ele falando é muito legal. Muito bom. Sim, mesmo. vale a pena demais seguir ele no Twitter, nos podcasts, no Instagram. Ele é um gênio, genial. Fui fã desse cara. Depois ele é muito bom. mais fã E assim, ainda. ele é assim que nem a gente, né? Carequinha. Doutor Ian, muito obrigado pela tua participação. Tá? Eu adorei o nosso bate-papo. Eu espero para a gente repetir outras vezes. E quando você vier em Fortaleza, por favor, dê um toque para a gente poder comer um baita do churrasco. Valeu, cara. Obrigado. Eu vou, com certeza, quando estiver aí, vou aí trocar uma ideia com você. Legal. Show de bola. Estou à disposição, tá bom? Um abraço grande. Até mais. Tchau, tchau.